A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje pelo campo é especial. Eu vim dar um pulo em Mormaço. A última vez eu não pude vir devido ao tempo, mas hoje eu vim entrevistar uma pessoa muito especial. Hoje eu vim entrevistar a pastora Gisele. Segue a entrevista. A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje o Pelo Campo é especial. Então hoje nós viemos especialmente aqui na cidade de Mormaço, campo daqui da cidade de Soledade, visitar o pastor Pedro Assur, a pastora Gisele, e já aproveitamos a nossa visita. Estamos aqui com a pastora Gisele, que nos recebe, para a gente falar um pouquinho sobre a história dela. Em primeiro lugar, eu queria já agradecer por nos receber de surpresa. Pastora Gisele, eu já queria começar perguntando o nome completo, de onde vocês são. Eu quero, agradecer a oportunidade, meio de surpresa, mas o bom soldado sempre está pronto, para peleja. Também, estar cumprimentando a todos aqueles que estão aí ao vivo, estão aí assistindo a nossa programação Palavra Viva, deixar nossos cumprimentos ao pastor Paulo, à pastora Marta e toda a igreja de Soledade. Me chamo Gisele Paula dos Santos Pereira e sou natural de Viamão. Eu nasci lá e vivi até, o tempo que passei para o Uruguai, então foram bastante tempo, Meus filhos, o Pedro Eliel e a Laura Cristina, nasceram em Viamão, e o José nasceu aqui em Soledade. Então temos três, comigo, o Eliel e a Laura são viamonenses, Olha aí! Pastora, quantos anos de fé? Olha, eu me batizei em 93, então são 19 anos já, indo para os 20 anos de batismo, Mas eu me criei, praticamente dentro da igreja, A minha mãe se converteu, ela era católica, meu pai já era evangélico, Meu avô, João Maria, ele cuidava de uma congregação ali em Viamão que se chamava Casa de Oração. Então ele conhecia o evangelho, A mãe começou a ir nos cultos lá e assim, depois eles tiveram separação. A mãe decidiu assim seguir o Senhor, Tomar uma decisão de fé, se batizou. E então ali eu fui criada praticamente, na igreja, nos bancos, dormindo embaixo dos bancos ali da matriz de Viamão. Mas assim, então esse não dá para se dizer que só foi esse período de batismo, Desde o batismo, Claro que é importante a decisão. Sim. Mas o importante também é esse momento, desde a infância a gente está ali na igreja e estar nesse ambiente, de bênção, é muito importante. Pastora, e a senhora é casada com o pastor Pedro há quantos anos? Vai fazer 17 anos em setembro. Glória a Deus! Em setembro. A pastora já falou sobre os filhos, Uhum. O Pedrinho, a Laurinha e o Joseph, são as bênçãos. E o chamado ministerial, nós falamos com o pastor Pedro no programa retrasado, sim, e ele falou sobre o chamado para a missão. Vocês foram missionários. Como é que foi esse período, além do chamado, até a missão? Cumprimento. Como eu te disse, desde criança eu assim frequentava a igreja com a minha mãe, até o dia que eu tomei a decisão pelo batismo, E sempre, quando eu fui batizada com 5 anos, com o Espírito Santo, e desde ali então, eu sempre fui bem quebrantada, e tendo o batismo do Espírito Santo, falo em línguas, e sempre assim, eu sempre foi específico, assim, sabe? Quando se levantava um profeta, Deus me achava ali, sabe? E dizia, não, essa menina tem um chamado. E conforme eu fui crescendo, isso se tornou mais evidente, sabe? Aquela jovem ali tem um chamado missionário. E sempre Deus falando comigo que eu tinha esse chamado missionário. Eu nunca sabia quando que isso ia acontecer, A gente fica naquela expectativa, mas quando, aonde, quando?
E depois, após eu casar, né? Porque eu acho que tem que se cumprir todas as coisas, né? Então, eu me casei em 2005 e a gente foi trabalhando, né, na casa do Senhor, com corais, e assim a gente foi trabalhando na obra de Deus, né? O Senhor não chama desocupado. Agora, perfeito. Chama aquele que está ali na obra, fazendo, né, a sua parte, e estando do lado dos encarregados, né? Eu sempre fui aquela que sempre estava, né, disponível, né? Glória a Deus. Sempre aquele que o Senhor, né, às vezes nós temos que nos disponibilizar para os nossos líderes, para os nossos, né, aqueles que estão encarregados sobre a nossa vida, nós sempre temos que estar disponível. Então, Deus sempre vai chamar quem está, né, se empenhando na obra, quem está trabalhando na obra. Então, foi quando, né, nós já estávamos já há alguns anos já encarregados de congregação ali em Viamão, né? Nós estávamos na congregação Santa Maria e depois tínhamos sido transferidos para o setor Medianeira, que era o setor o qual eu vim. Eu era solteira, eu congregava no setor Medianeira. E aí eu entendi, assim, depois, a gente não entende nada na hora, né? Depois de um assim, tempo. nada é claro, né? A gente fica perguntando, mas por que, Senhor? Por que tantas coisas? Mas quando se cumpre, quando a gente vê se cumprindo, a gente começa a compreender e começa a ligar as peças, sabe? Sim. Então o Senhor me fez voltar ao começo para dar um novo início. E ali, quando eu voltei ali para aquele setor, foi quando o nosso pastor ali, né, o pastor Davi, nos chamou e foi assim impactante, foi Glória algo a Deus. que, sabe quando a gente Sim. espera, né, o sonho se realizar, né, porque é um sonho, Deus faz nós sonhar os sonhos dele. Então, quando um sonho se torna realidade, a gente até fica assim, mas será que eu não estou sonhando? Eu vou acordar agora? Mas realmente, quando o Senhor, ele chama, né, naquele momento que se cumpre, né, o chamado, a gente fica assim, igual uma criança, né? Extasiado. Então, quando fomos para o Uruguai, tivemos muitos desafios, né? Eu, principalmente, assim, tive uma dificuldade, assim, na parte da aprendizagem, né? Eu me comunicava, eu entendia bem, cantava bem o espanhol, mas na parte de dialogar, assim, né? Não é fácil, porque tu tem que... Uma coisa é falar o português, né? A gente já está habituado, né? É algo que é automático, mas o espanhol tu tem que pensar bem, né? Para conjugar as palavras direitinho ali, analisar bem para poder se comunicar e as pessoas poderem te compreender, né? Sim. A dificuldade maior foi essa, né? Porque o restante, assim, a gente é bem adaptável, né? Eu, quando chego num lugar, eu não tenho muita dificuldade. Mas essa parte, assim, da linguagem é muito importante. As pessoas têm que entender. Tu tá ali para pregar a palavra, tu tá ali para... No idioma é diferente, e aí né? É um desafio. Esse foi o meu maior desafio ali, né? Pastora Gisele, vocês saem do Uruguai e vêm direto para Mormaço. Direto para Mormaço. Para Mormaço, né? Mormaço, a gente sabe que a obra aqui, ela já passou por algumas mudanças, algumas transformações. Sim. Também teve momentos difíceis, mas Deus tem permanecido fiel. Sim, sempre. Aleluia. Ele sempre permanecerá fiel, né? Por mais que o ser humano se mostre ao contrário, né? Deus permanece fiel, ele não sai do seu lugar, né? Desde a concepção até agora, nós somos um mistério de Deus, sabe? E que Deus vai se revelando, vai mostrando, e é algo assim, é uma aventura. Glória a Deus. É uma aventura da fé. Porque alguns podem até dizer assim, pastora, mas não é fácil enfrentar as lutas, não é fácil enfrentar, né, as dificuldades. Sim, não é fácil. Mas tudo é uma oportunidade para aprender, uma oportunidade para crescer. Tu tem que crescer. Aquilo vem para te crescer. Se tu não cresce, aquilo vai ficar mais longo, né? Igual a escola, né? Sim. Se tu roda, tu vai lá repetir o ano. A gente às vezes não quer repetir o ano, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se dedicar e crescer. Aleluia.
É como a pastora disse, Deus não chama desocupado Não. e nem fraco, porque eu acredito que estar à frente de um trabalho, assumir um trabalho, é você botar você e a sua família na frente. Na frente. Você vai ser o escudo. E não é para qualquer um. E não é para qualquer um. Tem que ter chamado. Tem que ter. Pastora, um momento que mais marcou a sua vida. São tantos. Um que possa dizer assim, esse marcou a minha vida. Eu vou dizer um ano, então. Eu não vou falar algo específico. Mas o ano de 2014 foi um ano marcante na minha vida. E nesse ano eu ganhei a minha filha, a Laura, né? Tive dificuldades, assim, no parto, né? Também, nesse mesmo ano, a minha mãe partiu para estar com o Senhor. Neste mesmo ano, né, nós tivemos esse algo que, né, nos impactou, que foi, né, esse momento na vida do Eliel. E nesse mesmo ano foi quando o Senhor nos chamou para a missão. Uau! Tudo em 2014? Tudo. Por isso que eu disse que são vários, né? Provados e aprovados. Olha, só Meu Jesus, Deus! Quando a gente passou pela prova do Eliel, nós estávamos pensando assim, Senhor, por que tanto? Por que, Senhor, tanto, né? E aí foi quando Deus se revelou. Isso foi em setembro, no comecinho de setembro foi o que aconteceu com o Eliel, né? O Eliel foi desenganado. A médica disse assim, olha, eu não sei se ele vai passar por isso, né? Eu não sei se ele vai conseguir, né, passar por isso. E a igreja orando ali, né? Nós ligamos para várias pessoas, vários irmãos começaram a orar. E eu creio que foi a oração da igreja que nos deu essa bênção, né? De vencer a morte, né? Vencer. Glória a Deus. E aí isso foi em setembro. Em novembro foi quando nós fomos chamados para a missão. 2 meses depois. Pois é, então, quando tu tá passando pela prova, né? Aleluia! Quando a gente tá passando pela situação que a gente fica, Senhor, tu não imagina aquilo que tá preparado para ti para frente. Então eu falo para aqueles que estão me ouvindo, né? Não desista. Deus é fiel. Ele nunca vai fazer nada, né, que seja, né, para trazer prejuízo para nós. Mas ele sempre trabalha de formas, às vezes, que nós não entendemos, mas é pro bem. Talvez você esteja passando por alguma coisa muito impactante na tua vida. Talvez você esteja pensando, será realmente que Deus me chamou? Será que eu continuo fazendo isso? Será que eu não vou desistir, né? Jogar tudo pro alto e vamos fazer outra coisa? Não. Fique firme. Seja paciente e esteja orando, né? Esteja orando, pedindo pro Senhor a direção do Senhor. Glória a Deus. E ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar uma resposta acerca dos teus questionamentos, né? Porque a gente questiona, né? No momento de dor, porque, Senhor, será que tem alguma coisa comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu estou no seio da tua vontade? Por que o Senhor permitiu isso com meu filho, Senhor? Né? Mas o Senhor se mostrou, né? Aleluia. Bondoso, misericordioso. Aleluia. E nos deu aquela bênção que nós esperávamos. Coisas, né? Que acontece que a gente fica impactados com o poder de Deus, com a fidelidade de Deus, né? Então Aleluia. esse é o momento, né? Glória a Deus. Pastora Gisele, eu já queria a gente está encaminhando já para o nosso final. Queria agradecer por nos receber. Chegamos aqui no meio de uma reunião das irmãs, mas a pastora prontamente nos atendeu. Queríamos agradecer a disposição de vocês, por nos receber, por compartilhar conosco essas histórias, esses fatos marcantes na vida de vocês. Eu queria deixar agora aberto para a pastora fazer um agradecimento. Tá livre. Eu agradeço a todos, né? Eu agradeço ao irmão Vini, prontamente veio, né? Trazer essa surpresa, uma grata surpresa.
E para todos aqueles que estão, né, nos assistindo neste momento, que Deus possa impactar a tua vida. Aleluia. Saber que não é só você que está passando por um momento difícil. A palavra do Senhor, ela é viva. Se você está num momento de dúvida, num momento, né, que você tem que tomar uma decisão, vá à palavra. A palavra é viva. E é nela que nós encontramos, né, a direção certa. Então eu aconselho né, a todos que buscam o Senhor. Busca o Senhor, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós crescermos, né, no conhecimento da palavra, porque nós vemos que há muitos ventos, né, que querem nos derrubar. E se nós não tivermos o conhecimento, nós somos enganados, somos ludibriados pelo nosso inimigo. Então, fique firme no seu lugar. Permaneça firme, né? Porque aqueles que estão firmes no seu propósito com Deus, é esses que vão triunfar. É esses que vão alcançar, glória a Deus, né? A promessa que tanto você está esperando, como é que eu vou alcançar a promessa ficando firme? Glória a Deus. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse retrocedido, nada disso tinha acontecido na minha vida, né? Eu vejo assim, irmão Vini. Então eu deixo essas palavras que possam impactar a tua vida nesse dia, você que está assistindo neste momento, né? Deixar o meu agradecimento ao pastor Paulo, a irmã Marta, nossos pastores, né? E que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa falar contigo através, né, dessa entrevista, como dizendo, né? Dessa conversa, né? Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Esse é o meu desejo da minha alma para ti que está ouvindo. Amém. Pastora Gisele, muito obrigado. Pastor Paulo, eu continuo por aqui. O senhor segue daí com o nosso Palavra Viva. E eu vou encerrar com uma frase que eu sempre digo que marca, as entrevistas nos marcam. E eu quero encerrar com a frase da pastora Gisele: Deus não chama desocupado. Amém?